Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar do episódio 3 de O Livro de Boba Fett, um capítulo que desenvolveu ainda mais as dores e traumas do Boba Fett. Então vamos bater um papo e com spoilers, tá? Esteja avisado. Esse episódio aprofundou as razões do Boba para conquistar o mundo do crime e também esclareceu os inimigos por trás de toda a história com viradas que conectaram bem os eventos da trama. Por outro lado, a história também teve sequências de ação bem arrastadas que diminuíram o nível de tensão da história. Mas no fim das contas, a trama continua tendo um desenvolvimento bem coerente e a série ainda apresentou novos elementos que eu tô bem ansioso para ver no futuro. Então agora vamos detalhar todos os pontos do episódio. No início do episódio, um vendedor de água chamado Lorthapil pede a proteção contra um grupo de ladrões, o que apresenta um tipo de conflito para a moral do Boba. Como o vendedor oferece o dobro de pagamento de tributos para que os ladrões sejam removidos das ruas, ele oferece uma vantagem individual para o Boba, caso ele se junte aos interesses dele, do vendedor. And I will double my tribute to you. Mas quando o Boba chega até os ladrões, ele enxerga que eles estão inseridos numa situação desigual, onde eles não têm trabalho e também ficam reféns de condições abusivas para ter até as necessidades mais básicas. No caso, a água caríssima vendida pelo Lorthapil. O que é interessante nesse caso é que o Boba tem motivo para compreender a dificuldade específica que é a falta de água, porque ele já viveu isso na própria pele, quando ele e os Tuskens tinham que sobreviver no deserto e contornar a escassez de água. O Boba tem uma vivência do passado que afeta diretamente o julgamento dele no futuro, que nesse caso é negar a prática egoísta do Lorthapil. Então, no fim da sequência, o Boba é colocado frente a um dilema, onde ele tem a chance de se juntar à elite de Mos Espa para também se beneficiar com os ganhos abusivos deles. Mas o que o Boba faz é negar os benefícios dessa associação com a elite para formar um pacto com aqueles que estavam sendo dominados por eles. Como eu tinha falado no vídeo sobre o último episódio, essa escolha do Boba é mais uma decisão que mostra como ele tem o objetivo de mudar a estrutura de poder de Mos Espa, contrariando todo o sistema que os antigos chefes do crime e a elite tinham formado. And cut your prices. A relação do Boba com a gangue de Speeders reforça uma característica dele que vem recebendo muito destaque nessa nova fase da vida do Boba Fett, que é o jeito como ele vem formando um novo grupo de seguidores através de alianças. Ele resgatou a Fennec da morte e fez dela uma aliada. Depois perdoou os Gamorreanos e foi até salvo por eles em combate. E nesse episódio, o Boba deixa de ir contra a gangue da molecada para recrutar eles como subordinados, formando mais uma aliança que pode beneficiar todos os envolvidos. No início da série, várias cenas davam muita ênfase para o estado vazio do palácio do Boba, o que era o completo oposto do que o palácio era na época do Jabba, quando ele vivia lotado com todos os tipos de servos do Jabba, que consolidavam a rede de poder dele. E como a história do Boba acompanha a evolução dele para se tornar o novo chefe, ele tem que preencher esse palácio novamente. Mas diferente do Jabba, ele está criando sua própria rede de aliados através de alianças mais honestas, onde ele se une àqueles que foram rejeitados ou isolados, assim como ele. E assim a gente vai vendo o palácio se encher cada vez mais com os novos aliados do Boba, como a gente viu nesse episódio. You wanna work or not? E a história coloca o valor dessas alianças à prova numa cena de luta, que na minha opinião foi a melhor parte do episódio. Quando Krrsantan chega no palácio, ele ataca o Boba enquanto ele tá sem armadura, o que leva a um significado temático pro desenrolar da luta. Acontece que nessa hora, o Boba não pôde recorrer ao que ele era no passado, que era o caçador cheio de armamentos. Tanto que o próprio combate mostra ele sendo atirado na própria armadura e depois não conseguindo usar suas armas, como uma representação dessa retirada das capacidades do Boba. O que resolve a pancadaria são as habilidades com bastão, que o Boba aprendeu com o Povo da Areia, e as alianças que ele formou com todos os aliados dele, a Fennec, a gangue e os Gamorreanos. Então o Boba só consegue alcançar a vitória através da união do grupo que ele formou, o que destaca o poder da coletividade
que ele vem seguindo como uma defesa tão valiosa quanto a armadura dele. Eu gostei da coreografia da luta em si, principalmente pela forma como ela teve uma movimentação mais bruta do que atlética, com mordida, empurrão, abraço de urso e coisas mais pesadas como essas. O Krrsantan não é um Lord Sith super habilidoso, ele é um tanque de guerra vivo. E a coreografia conseguiu destacar a força dele para transmitir um senso de risco. Agora vamos comentar as cenas de flashback, porque elas traçaram algumas conexões bem intrigantes e até profundas com o futuro. Nos últimos episódios já tinha sido criada uma suspeita sobre o futuro do Povo da Areia, porque como o Boba não estava mais com eles no futuro, já era esperado que algo trágico poderia ter acontecido com eles. E foi exatamente isso que foi mostrado quando eles foram encontrados mortos. A expressão no rosto do Temuera Morrison, junto com a trilha sonora, entregaram a emoção necessária para transmitir os sentimentos de perda do Boba Fett nesse momento. E essa exploração da mente do Boba nessa sequência é importante, porque essa tragédia tem o potencial de afetar diretamente as motivações e até os sentimentos de culpa do Boba em relação ao destino dos Tuskens. Por mais que o Boba estivesse tentando proteger o Povo da Areia, foi ele que decidiu tanto atacar a gangue de Speeders, que viajava pelo deserto, quanto negociar tributos com os Pikes. Então a verdade é que foi a consequência das ações do Boba Fett que acabou deixando os Tuskens expostos para um contra-ataque. E como no futuro o Boba está insistindo em retomar o controle de Tatooine, especificamente, onde a tragédia com os Tuskens aconteceu, quem sabe ele tenha motivações que envolvem o destino dos Tuskens, como uma possível forma dele se redimir do que ele já fez no passado. Mas os próximos episódios com certeza vão esclarecer muito bem essas dúvidas, então a gente pode segurar nossa curiosidade, pelo menos por enquanto. O núcleo dos Tuskens estava sendo um dos pontos mais positivos da série toda, então a partida deles acaba sendo frustrante para quem ainda enxergava o imenso potencial que eles tinham. Mas a verdade é que a destruição do Povo da Areia é totalmente justificada nos eventos que vêm sendo descritos na história, porque os riscos que existiam ao redor deles já tinham sido apresentados e estabelecidos como parte do enredo. Então, por mais que a destruição deles seja frustrante, porque ela é feita para causar esse efeito de tristeza, de perda, de frustração, ela não é gratuita, porque faz total sentido dentro da história, já que a gente já tinha visto a Gangue do Deserto e como eles eram violentos. E só um último detalhe sobre a parte dos flashbacks é que a gente vê mais uma vez aqueles capacetes de troopers fincados em estacas que fizeram tanto sucesso lá em The Mandalorian, e a gente ainda teve uma referência dupla com a série do Din Djarin, porque ali no fundo da cena quem também apareceu foi a Peli Motto com aqueles 3 droids dela, que são os personagens que já tinham ajudado o Din e o Grogu. Agora voltando para o futuro, a gente viu que os gêmeos Hutts visitaram o Boba e fizeram várias revelações sobre o submundo do crime. Primeiro, eles dizem que foram alvos de uma mentira, porque o prefeito Mok Shaiz já tinha oferecido a região para outro sindicato, que depois foi revelado que eram os Pikes. Então agora fica claro que o prefeito manipulou secretamente tanto os Hutts quanto o Boba, para que eles atacassem uns aos outros e deixassem o caminho para o trono mais aberto. Para fechar essa sequência, o Boba oferece uma chance de liberdade para o Krrsantan Negro, o que tem tudo para motivar a volta dele como um aliado no futuro. Porque como a gente vem acompanhando na série, a compreensão do Boba é o fator principal na formação das alianças dele, como aconteceu com os Gamorreanos e a Fennec. Seguindo em frente, outra novidade desse episódio foi a chegada do novo Rancor que o Boba ganhou de presente, que inclusive teve a presença ilustre de ninguém menos do que o Danny Trejo como treinador, que particularmente está perfeito nesse papel. O Boba diz com todas as letras que quer aprender a montar no Rancor, então não restam muitas dúvidas que a gente tem tudo para ver essa cena épica, incrível, acontecendo no futuro. Mas o que é bem expressivo é a forma como o Boba está criando a relação dele com o Rancor, através da aceitação da criatura em relação a ele. Caso o Boba consiga controlar o Rancor de fato, ele vai ser carregado
por uma montaria que é o fruto de um laço de lealdade entre os dois, que é o oposto do que os Hutts e outros chefes faziam quando eram carregados em suas liteiras, que forçavam pessoas a transportar seus chefes. Então, todas aquelas vezes em que o Boba foi questionado sobre por que ele não era carregado numa liteira, podem ser uma indicação de como ele vai contrariar essas questões, dominando um Rancor e sendo levado por ele. Que é muito mais legal que uma liteira, né? Pelo amor de Deus. I want to learn to ride this one. Mas nem tudo são flores nesse episódio, e nem perto disso, viu? Porque a sequência final dele, com a perseguição do servo do prefeito, foi tediosamente lenta. Foi uma sequência que não conseguiu transmitir nem a empolgação de uma boa cena de ação, nem a sensação de risco de ver um plano dos heróis ter o perigo de dar errado. O funcionário do prefeito não é um vilão super ameaçador, ele não é esse tipo de personagem, e também não precisa ser um super piloto. Mas se a série teve a intenção de estender essa cena de perseguição por 2 minutos e meio, ela tinha que transmitir a mínima sensação de urgência que era necessária para essa parte da história. Mas pelo menos teve uma referência legal na corrida, que foi um quadro inspirado numa arte conceitual de O Retorno de Jedi, feita pelo gênio do Ralph McQuarrie. Para encerrar o episódio, é revelado que o prefeito está fechado com o sindicato dos Pikes. E assim, mais uma vez, a série faz uma relação entre os eventos do passado e do futuro, porque os Pikes eram parte da negociação que causou a destruição dos Tuskens no flashback, e agora eles voltam para tentar tomar Mos Espa de vez no presente. Então, como os Pikes já têm esse histórico com o crime de Tatooine, a ameaça deles no futuro ganha um peso maior, porque eles representam um ciclo de vilania que já vem envolvendo vários anos da vida do Boba. Agora vamos lá, minhas considerações finais sobre o episódio. A parte mais marcante desse capítulo foi o efeito que a perda dos Tuskens causou no Boba, e como esses eventos explicam as motivações dele no futuro. Ele insiste em ficar em Tatooine, e eu acredito que a série esteja caminhando para que as intenções dele se tornem profundamente ligadas aos eventos que ele já presenciou na região. Por mais que a ação do fim do episódio tenha terminado mal, a promessa para as cenas de ação do futuro da série, com a guerra, o Rancor e quem sabe a volta do Chrysanthemum, ainda me deixam empolgado para ver quais combates o Boba pode enfrentar no futuro. Galera, então essa foi minha opinião sobre o episódio 3 de O Livro de Boba Fett. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se ainda não foram inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui também e a gente se vê na próxima. Beleza? Então valeu e um abraço!